Gente, então, boa noite, bem-vindos, né? Então, estamos iniciando a nossa aula de estatística hoje, e está indo para a gravação aí. Qualquer necessidade, vocês podem abrir o microfone e me perguntar, ou colocar aqui no chat, e a gente vai interagindo e respondendo. Essa é a ideia, que a gente faça aí um trabalho interativo na aula de hoje. Vamos lá. Então, a aula é de estatística, hoje é a terceira parte, e a gente, como eu comentei com vocês na aula passada, a gente começa a concluir a parte de medidas de posição ou medidas de tendência central com as separatrizes, né? Aí, antes de começar com o conceito de separatrizes, eu vou trabalhar dois conceitos básicos aí: o conceito de população e o conceito de amostra, né? Quando a gente faz uma pesquisa, lembram que a pesquisa pelo Arnaud Crespo é um método de 5 etapas. Tem lá a coleta de dados, tem a crítica dos dados, tem a apuração dos dados, a apresentação dos dados e uma tomada de decisão. Com essas 5 etapas, a gente tem um método que é feito. Por exemplo, a estatística ela é muito utilizada nessa época de eleições para que a gente saiba da tendência aí em relação a um candidato que será vitorioso. E quando a gente fala de população, aí seria a população dos eleitores. E a população dos eleitores, ela é nela que é feita uma coleta de dados. Esses dados, eles são criticados, esses dados são apurados, esses dados são apresentados, e depois, sobre esses dados consolidados, a gente toma uma decisão. A estatística, ela vai trabalhar nesse exemplo que eu coloquei aí para vocês. Aí, por exemplo, quando a gente fala de amostra, né, a gente sabe, a população do Brasil, numa campanha eleitoral, a população de eleitores é mais ou menos 146 milhões de eleitores. Mas aí a estatística ela faz uma pergunta para 2.600 eleitores. Esse pedacinho aí da população é chamado de amostra, né? Que é um subconjunto da população que é pesquisada. Uma pesquisa ela poderia estar acontecendo na população da faculdade e não precisaria ser necessariamente para todos os alunos da faculdade. A gente poderia estar fazendo uma amostra de pessoas que estariam recebendo perguntas. Essa seria um outro exemplo, uma outra ideia. Nessa classe aqui, eu também poderia estar fazendo uma pesquisa. Nós temos aí, parece que a lista ela está fechando em 28 alunos. Eu estava preocupado porque eu estava com uma lista aí de 60 alunos e estavam comparecendo 14, 15 alunos aqui no Meet. E o que acontece? Na verdade, a lista, ela parece que está consolidada em 28 alunos. Então, 28 alunos é a população dessa classe. E eu poderia estar fazendo uma amostra com uma parte de vocês, não necessariamente todos, né? E a estatística, ela se presta para estar trabalhando dessa forma, né? População seria o todo, o universo de pesquisa, e a amostra, um pedaço desse universo de pesquisa. Então, isso é quando questões, elas caírem sobre estatística, a gente vai ter aí uma ideia do que é esse vocabulário, né? Que esse vocabulário, ele não seja algo que seja de outro mundo. Um outro pedaço, né? Amostra estratificada. É por isso que, numa campanha eleitoral, que tem lá 146 milhões de eleitores, a gente faz pergunta. Boa noite, Jota. A gente faz uma pergunta para 2.600, que essa amostra, que parece tão pequena, ela pode se prestar para atender aí uma tendência, né? A gente trabalha a questão de extratos, né? Então, por exemplo, sexo, gênero, é um extrato.
A gente vai fazer um exercício agora que vai trabalhar com esse aspecto. Se na população de eleitores a gente tem lá 59% de mulheres e 41% de homens, quando a amostra ela for montada, essa amostra ela precisa ter esse extrato, né? Na questão de cor da pele, né? De raça, se a gente tem lá 34% de pessoas negras, então na nossa amostra a gente precisa ter 34% de negros. Se tem lá na nossa população 10% de amarelos, na nossa amostra precisa ter 10% de amarelos, e assim por diante. Então, existem vários quesitos aí em relação à amostra estratificada. Se a gente fala de gênero e raça, são dois estratos dessa população. Alguém coloca aqui no chat, ou abre o microfone e me responde, um exemplo de um outro extrato que pode estar na pesquisa e que, de repente, deva ser considerado numa pesquisa eleitoral, por exemplo? Idade. Idade, perfeito. Faixa etária. Legal, Alfeu. Então, se a gente tem lá da população, faixas etárias, o pessoal que vota a partir dos 16 anos e depois até os 70 anos, esse pessoal é a faixa de idade de obrigatória para votação no Brasil. No Brasil é obrigado que vote. E aí, por exemplo, cada proporção de faixa etária, ela precisa estar na nossa amostra estratificada, né? Então, o percentual proporcional de homens e mulheres, o percentual proporcional de raça, o percentual proporcional da idade. Mais um outro extrato aí, gente, um outro exemplo de extrato. Só mais um. Chutem algum. Ninguém arrisca. Então eu vou responder. Classe social. A gente pode ter também a classe social representada aí de forma estratificada, não é? Então, se temos lá 42% que são da classe D e E, então a nossa amostra também precisa ter 42% da classe D e E. 6% da classe A, a nossa amostra também precisa ter 6% da classe A. E assim por diante. Depende do tipo de pesquisa que nós estamos fazendo, né? Por exemplo, se fosse uma pesquisa de moda para fazer levantamento de manequim, a gente poderia ter o extrato de faixa etária e depois os moldes, né, para cada faixa etária. Isso, Adriana. A questão de gênero, ser homem ou ser mulher, entra também, que é o exemplo que a gente vai fazer agora. Olha lá, o extrato gênero em uma população de 900 indivíduos. É para vocês pegarem aí o caderno de vocês, a calculadora, e vamos trabalhar essa pequena questão aqui. Então, pensando em homens e mulheres, numa população de 900 indivíduos, onde 54% são mulheres e 46% são homens, né? E a amostra que a gente vai trabalhar nessa população é de 10%, não é? A pergunta é: qual é o tamanho dessa amostra? Quantos serão homens e quantos serão mulheres na amostra?
Professor, só confirmando, 46 e 54, 46 homens e 54 mulher? Isso, de 10% dessa população, não é? Desse pedaço da população, 54% são mulheres e 46% são homens. Tá. O Nilson já deu o tamanho da amostra. Alguém concorda com ele aí? Colocou no chat. – 10% dessa população de 900 é o número que ele colocou aí, né? No chat. – 10% de 900. 90. Ó, 2, 3, é isso aí. Então, bateu. Então, a amostra ela vai ter 90 indivíduos. De 90 indivíduos, 54% é mulheres. Quantos são as mulheres? 49. 49? E quantos são os homens? 41. E alguém tem outra resposta ou concorda com o Alfeu? A Adriana está dando um número com uma casa decimal, 48,6, né, de mulheres. Isso. Então, temos duas respostas aí. O Nilson colocou lá, completou, né, o complementar, 48,6 de mulheres, 41,4 de homens. Alguém tem outra resposta? Três respostas. É isso aí. Então, bateu. Gente, ó, por se tratar de indivíduo, né? Então, aí a gente não trabalha a casa decimal, porque a gente não vai ter 48 homens e meio ou 41,5 mulheres, né? Então, a gente vai trabalhar com o número inteiro, usando a regra dos 5 quartos, arredondando. 48,6 a gente arredonda para 49 e o 41,4 a gente arredonda para 41, né? Por se tratar de indivíduo, né? A gente, se fosse maçã, talvez a gente pudesse estar dividindo meia maçã para cada um, por exemplo, né? Mas, só para dar um exemplo de uma amostra estratificada, usando o extrato gênero, né? E qual que é a representação de cada pedaço? É desta forma que cada pedaço do extrato, ele é calculado, cada pedaço do extrato, ele é analisado. Um instituto de pesquisa estatística, quando ele elabora lá uma população de 146 milhões de eleitores, uma entrevista com 2.600 eleitores, isso daí está muito bem estratificado, né? Está muito bem pensado. Talvez eles errem aí, né? Talvez eles errem. Tem um outro detalhe do extrato, que às vezes torna tendenciosa o resultado da pesquisa, é a questão da região. Então, a região é uma outra questão de extrato, né? Fazer uma pesquisa eleitoral para presidente no norte do Brasil teria uma resposta, usando todos os extratos que a gente mencionou aqui de forma correta. E a gente teria uma outra resposta no sul do Brasil. Então, o extrato região, ele também precisa estar representado aí nesses extratos, para que não a questão da região, ela não torne tendencioso o resultado da pesquisa. Tinha um candidato que ele tinha lá em São Paulo, para prefeito, ele tinha um reduto lá na Vila Maria, essa é uma história antiga, e as pesquisas ele fazia todas lá na Vila Maria. E aí, o que acontecia? Ele sempre bombava, ele tinha lá, na pesquisa que ele mesmo fazia e ele mesmo divulgava,
acontecia? Sempre ele estava em primeiro lugar com altos números, né? Mas no extrato dele, ele estava fazendo a pesquisa no reduto eleitoral dele, né? Ele não acertou aí na questão da região. Ele foi tendencioso na divulgação daquela pesquisa. Então, a pesquisa, de repente, ela pode ser tendenciosa se erra um desses extratos, né? Um instituto de pesquisa aí que ele é conceituado, e quando ele publica aí as suas respostas, a gente precisa fazer a análise do que é publicado, porque todos os detalhes da pesquisa, eles precisam estar lá, todos os extratos que foram considerados, né? E, de repente, eles podem estar errando num pedaço A, B ou C, né? Então, isso é básico, né? Que a gente tome cuidado. Quando vocês usarem estatística aí, vocês precisam estar tomando cuidado nesse sentido. Tá claro até aqui? Alguma pergunta? Precisando perguntar, é só interromper. Não tem problema, no chat ou abrindo o microfone. Um outro exercício aqui para vocês. Como apresentar em uma tabela os dados abaixo? Nós temos aí uma lista com estatura de alunos na escola A. Essas estaturas em centímetros. Então, a gente tem lá o primeiro número da primeira linha, 166 centímetros, que, na verdade, seria essa pessoa que foi anotada essa altura, é 1,66. Mas nessa tabela, nessa lista, os números estão em centímetros. Como que a gente poderia apresentar esses números numa tabela, gente? Para a gente começar a pensar na apresentação. Alguém fez uma pesquisa, alguém criticou essa pesquisa, alguém apurou essa pesquisa, e agora a gente está pensando na apresentação. Né? São 20 indivíduos pesquisados, e desses 20 indivíduos pesquisados, a gente pode publicar numa lista, que seria uma forma de apresentação, mas o que é mais comum? Apresentar em tabelas ou gráficos. Para começar a pensar em tabela, alguém conhece uma tabela onde esses dados aqui poderiam ser apresentados? Ou como poderiam ser apresentados? Quem arrisca aí? Então, a tabela poderia ser escrita no Excel, numa planilha eletrônica, com certeza. O próprio Word também, ele tem lá o inserir tabelas, né? Se vocês fossem fazer essa tabela daqui, essa tabela teria quantas colunas? Duas, uma para quantidade e outra para altura? Isso. O valor da altura numa das colunas e a outra quantidade dos valores que aparecem. Tudo bem? Aí, essa tabela, ela poderia ser, em vez de ter 20 linhas, ela poderia ser resumida em quantas linhas, mais ou menos? Qual o menor valor que aparece? 150. Depois, Peraí, professor. 56. R$ 155. isso, Ana, e depois? 156. Yes. Depois? 160?
160. O 160, ele aparece várias vezes. Na nossa tabela, seria necessário repeti-lo em várias linhas? Não, pela lógica não. Não, né? Então, se uma tabela é para facilitar a apresentação, né, aí o 160, a gente, apesar de termos ele repetido várias vezes, na tabela a gente colocaria uma única vez. Por isso que a gente teria uma segunda coluna. Nessa segunda coluna, a gente iria colocar a quantidade de vezes que o número 160 aparece. E depois do 160? 161. 161. 162. 162. Gente, quantas vezes aparece o 160? 4. 4 vezes. 161. 2. 2 vezes. 162 se repete? Não. Não? Não, 2 Então, vezes. Repete 2 vezes, né? Ele se repete. Tá. Gente, ó, não vou dar sequência para essa tabela. Caiu? Eu acho que o professor saiu. Pausa pro... Manda mensagem para ele. Seu telefone tá mudo, O professor. microfone está desligado. Ah, desculpa, eu caí. Vocês perceberam que eu caí. Uhum. Eu não sei o que aconteceu. Ainda bem que não está repetindo o que aconteceu ontem. Então, eu estava falando da tabela, não é isso? Isso, ele falou que não ia dar continuidade. É que não ia dar continuidade, mas eu queria deixar claro para vocês que mais uma etapa, né? A questão da apresentação. Então, existem gráficos que a gente vai ver, e a gente pensou aí numa tabela que, na estatística, ela é chamada de tabela de distribuição de frequência. O que é? Por exemplo, quando a gente contou que a estatura 160, ela aparece 4 vezes. 4 vezes, a estatura 160, ela frequenta essa tabela 4 vezes. A estatura 161, ela frequenta essa tabela 2 vezes.
a estatura 162, ela frequenta essa tabela mais 2 vezes. Então, por isso que ela chama tabela de distribuição de frequência. Tá claro? Então, a gente tem aí uma amostra do que é uma tabela de distribuição de frequência. E mais adiante a gente vai ver essa situação. Não é o objetivo da aula de hoje, né? Mas eu queria mostrar isso para vocês. Então, a gente falou de população, falou de amostra, falou de população, amostra estratificada, e agora a gente refletiu um pouquinho aí sobre tabela. Agora, o objetivo, a gente vai dar continuidade para as medidas de posição, ou as medidas de tendência central. As medidas de posição, a gente são média, moda e mediana. E, nesse caso, ó, a mediana, em particular, é um elemento central, como a gente já viu nas aulas passadas, né? Agora, ela possui uma outra característica, separa a amostra em 2 grandes grupos, que possuem a mesma quantidade de elementos. Se a gente tem numa pesquisa uma amostra com 5 elementos, o que acontece? A gente determina a mediana, a gente vai ter 2 elementos à direita e 2 elementos à esquerda. Separa em 2 grandes grupos que possuem a mesma quantidade de elementos. E depois, se fossem numa outra quantidade, uma quantidade par, tivesse lá 6, a gente pega os 2 centrais, soma os 2 centrais, divide por 2, a gente descobre um número. E à direita desse número, em uma amostra de 6 elementos, também a gente vai ter a mesma quantidade de elementos, 3 à direita e 3 à esquerda. Tá claro isso para vocês? Alguém quer comentar isso? Essa é a ideia de separatrizes. Então, a mediana, ela também é considerada uma separatriz. Ela separa a nossa amostragem em 2 partes exatamente iguais de quantidades de resposta. Se a gente tem 7 respostas numa pesquisa, a gente vai ter 3 à direita e 3 à esquerda. Se a gente tem 8 respostas numa pesquisa, a gente determinou a mediana, a gente vai ter 4 à esquerda e 4 à direita. Então, a mediana, ela separa as respostas, à direita e à esquerda, numa mesma quantidade. Tá claro isso para vocês? Sim. Posso prosseguir? Então, daí a ideia de separatrizes. Vou falar agora primeiro dos quartis. Denominamos quartis os valores de uma série que dividem em 4 partes iguais. No caso da mediana, ela divide em 2 partes iguais. E os quartis dividem em 4 partes iguais, em 4 quantidades iguais. Não é? Uma pergunta aí para vocês. Cadê? Não, vou falar antes da aplicação. Um exemplo de aplicação do quartil. Por exemplo, um departamento de recursos humanos, quando trabalha com meritocracia, ela pode, de repente, pontuar por mérito todos os funcionários de uma empresa. E aí, eles podem, como a gente divide essa amostragem de pontuação por quartil, então a gente vai ter uma primeira parte, uma segunda parte, uma terceira parte, uma quarta parte, quantidades iguais de funcionários. Se fossem 40 funcionários, na primeira parte 10 funcionários, depois na segunda parte mais 10,
na terceira parte mais 10 e na última parte mais 10. Isso por ordem de nota de mérito, por exemplo. Então, o quartil que vai mostrar quem são os 10 que estão na primeira parte, quem são os próximos 10, depois a terceira parte e a quarta parte. Em 40 funcionários, isso é fácil de ver. E por que um departamento de recursos humanos trabalharia a questão do quartil? Na primeira parte, a empresa ela pode analisar esses funcionários que estão com a nota mais baixa, são funcionários que vão precisar de retreinamento, ou vão precisar de uma intervenção. Esses funcionários vão precisar receber uma capacitação, uma reciclagem em determinado ponto fraco. E o pessoal que tiver lá em cima, na quarta parte, com os 10 funcionários com as 10 melhores notas, eles podem, no critério do quartil, eles podem ser premiados, eles podem estar recebendo aí 10% de abono, por exemplo, dependendo da empresa. E aquele pessoal que está na segunda parte, terceira parte, é o que está próximo do meio, né? Esse pessoal que precisa ser orientado, que eles podem, no esforço dele, alcançarem notas maiores. E alguns funcionários, eles precisam tomar cuidado numa próxima avaliação para não cair por uma situação de necessidade de reciclar-se. Essa é a ideia. Tá clara a aplicação aí, gente? Tudo bem? Então, vamos lá. Aí, intuitivamente, em dados brutos, lista de respostas. No exemplo que eu dei para vocês de estaturas, por exemplo, poderiam ser 40 notas, né? Ou 20 notas. Quantos pontos necessitamos determinar para separarmos uma amostra em 4 partes? Respondam aí para mim. Quantos pontos? Rezinha. Oi? 3. 3 pontos. Todo mundo concorda ou alguém pensou numa outra resposta? A gente precisa de 3 pontos. Desses 3 pontos, qual ponto que a gente já tem? A mediana, que é o ponto central, ok? Separou em 2 partes. Intuitivamente, de novo, a próxima pergunta. Se a mediana separa a amostra em 2 partes de quantidades iguais, como fazemos para determinar os outros valores dos quartis? Não é? Então, a mediana é um ponto. Aí eu preciso de mais um ponto à esquerda e um outro ponto à direita da mediana. Como que vocês fariam isso para determinar esses 2 outros pontos? Achando as metades das partes que faltam, entre A metade da parte que falta? Como assim? Melhora a resposta, Alfeu. dividindo o que a mediana já dividiu pela metade de novo. Não, acho que dá errado. Aí a Adriana, ela colocou, a gente acha a mediana das partes separadas. Faz sentido. Bem? Ok? Que é mais ou menos o que você respondeu, Alfeu. Pelo menos foi o que eu entendi. É isso mesmo. Aí, se eu tiver, por exemplo, uma amostra de 10 respostas, a gente achou a mediana, vai deixar 5 respostas à esquerda e 5 respostas à direita. Então, a gente pode analisar a amostra da primeira mediana, da parte à esquerda, e dessa parte, achar a mediana de novo. E da outra parte, achar a mediana de novo. Essa é a ideia. E aí a gente encontra os 3 pontos
e a gente consegue determinar quem é que está na primeira parte, quem está na segunda, quem está na terceira e quem tá na quarta. Tá claro aí para todo mundo esse raciocínio? Para separar em 4 partes iguais, a gente precisa de 3 pontos. O primeiro ponto é a mediana, que a gente já, até a aula passada, a gente está calculando. Aí a gente pega, como a mediana, ela separou a nossa amostra em 2 partes exatamente iguais, então a gente pode olhar só a primeira parte, e dessa primeira parte, calcular a mediana de novo. E depois, da segunda parte que a mediana separou, a gente também olha essa parte em separado e calcula a mediana de novo. E dessa forma a gente determina 3 pontos. E a gente tem aí os 3 pontos para trabalhar os quartis. Então, separatrizes, elas separam nos quartis a nossa amostra em 4 partes iguais. Essa é a ideia. Vou para o próximo slide aqui. Portanto, quais os valores de quartis que determinamos? Vou responder no slide seguinte. O primeiro quartil, né, valor situado de tal modo na série que uma primeira parte dos dados é menor do que ele. Não é? Então, a gente determinou 3 pontos. O ponto que é denominado de primeiro quartil, ou Q1. O segundo quartil é a mediana, que é o Q2. E o terceiro quartil é o Q3. Então, quando a gente acha o Q1, esse valor ele está situado de tal modo na série que a primeira quarta parte dos dados é menor do que ele. Porque lembram que para determinar a mediana, a gente precisa ter os dados classificados, como em ordem crescente ou decrescente. Pensando na ordem crescente, a gente achou o primeiro quartil, todos os valores que estiverem à esquerda do primeiro quartil são menores do que ele. No caso da mediana, achamos a mediana. E a gente vai ter aí, de novo, a mesma situação. Todos os valores abaixo da mediana são menores do que ela. E no terceiro quartil, a mesma coisa. Valor situado de tal modo na série que as 3/4 partes dos termos são menores do que ele. Ou pensando, ou inferindo de uma outra forma. Se a gente achar o primeiro quartil, tudo que estiver à esquerda é menor do que ele. E tudo que estiver à direita é maior do que ele. Então, existe uma primeira parte à esquerda do primeiro quartil, né? Pensando na ordem crescente, da esquerda para a direita, o que acontece? O que tiver no primeiro quartil, tudo que tiver à esquerda dele é menor. Depois, o segundo quartil é a mediana. Tudo que tiver abaixo desse valor da mediana também é menor do que ele. E tudo que tiver à direita é maior do que ele. E quando a gente achar o terceiro quartil, a gente tem aí um ponto nessa amostra, ele está situado nessa série, que tudo que tiver à esquerda dele é menor do que ele, né? Ou no máximo igual, e depois tudo que tiver à direita dele é maior do que ele. E aquele pessoal que tiver na primeira quarta parte, no exemplo do recursos humanos, ele precisa de um treinamento. E aquele que tiver na quarta parte, lá à direita do terceiro quartil, esse pessoal pode ser premiado. Tá claro, gente? Alguma pergunta até aqui? Vou avançar aqui. Então, gente, separatrizes. Além do quartil, a estatística ela pode trabalhar com o decil e o percentil. São 2 outras formas de a gente separar a nossa amostra de respostas. Aí a primeira pergunta: em quantas partes é dividida a amostra no decil?
10 partes. Aí, Adriana. Tá claro, gente? Sim. Então, decil é uma palavra que é usada na estatística e a gente pega todas as respostas e divide em 10 partes. E no percentil? 100. 100 partes. Tá? O percentil, ele vem lá tem a mesma raiz de porcentagem, por partes de 100, né? Toda vez que a gente trabalha com porcentagem, a gente está trabalhando por partes de 100. Essa é a ideia. Tá claro até aqui? E o que está lá no que mágico é uma questão de quartil. E é uma questão que vale 1 ponto, né? Vocês vão calcular lá da lista de números que eu passei para vocês, né? O Q1, o Q2 e o Q3. Não, acho que eu só pedi o Q2 e o Q3. A mediana fica fácil de ver, né? Vocês vão precisar dela. E esse é o exercício que vale 1 ponto. Se esse exercício ele vale 1 ponto, ele cai na prova? Despenca. Sim. Cara. O Alveu falou sim, a Alessandra falou não. Qual que é a ideia? Cai ou não cai? O certo é cair, né? Ajudar a gente. O certo é cair? Eu acho que se de tudo que eu passar de informação para vocês eu cobrar na prova, eu acho que vai faltar a questão aí na prova, né? Eu preciso estar limitando para 10 questões no dia da prova, né? Tá? Então, qual que é a ideia? Todas as atividades que valem 1 ponto só, elas são para ajudar na avaliação continuada, e elas não caem na prova. E das outras atividades, aí sim cai na prova. Então, por exemplo, na atividade passada, que foi a questão 3 cheia, valendo 10 pontos, tem questões lá de moda, tem questões de média e tem questões de mediana. Então, vai ter exercício de média, vai ter exercício de moda e vai ter exercício de mediana, mas não vai ter exercício de quartil na prova. Tá claro isso para vocês? Claríssimo. Acho que é isso. Não é para responder agora, não é? Lembram que em toda aula a gente trabalha a questão da questão surpresa? Então, vocês têm uma atividade valendo 1 ponto, mais a questão surpresa. Essa questão surpresa que eu estou colocando aqui para vocês no slide agora, mais a atividade que está lá publicada no portal, esse conjunto de 2 questões é que vale 1 ponto. Então, se eu não esquecer, toda aula sempre vai ter uma questão surpresa. E quando vocês entregarem, né, a atividade da semana que vem, na terça-feira que vem, o que acontece? Na terça-feira que vem, a atividade de hoje, ela vale 1 ponto. Esse 1 ponto, se alguém tirar 1 ponto, vai estar somando na menor nota das 4 que forem publicadas no portal. Tá claro isso para vocês? Então, aqui é uma resposta simples, né? Vocês vão pesquisar lá. Eu dei um exemplo, que quartil, ele pode ser usado numa avaliação de mérito em alguns departamentos de recursos humanos. E vocês vão pesquisar aí em que outras situações vocês estariam aplicando quartil. Vocês vão dar essa resposta, mais o Q1 e o Q3, que está lá no Q mágico, e essa atividade equivale 1 ponto para somar na menor nota da semana que vem. Tá claro aí para vocês? Beleza, professor. Então, acho que não está difícil aí, não. Professor, eu não entendi a questão do Q1 e Q3. Então, retomando aqui, Luana, quando a gente trabalha quartil, não é?
eu fiz aquela pergunta lá. Cadê aqui? Então, divide em 4 partes. Se divide em 4 partes, Luana, quantos pontos a gente precisa para estar dividindo a nossa amostra em 4 pedaços? Aí vocês responderam que a gente precisa de 3 pontos. Uhum. Tudo bem? Certo. Né? Aí a gente vai ter uma primeira parte, uma segunda parte, uma terceira parte e uma quarta parte. Então, o Q2 é a mediana. O Q1 é o que vai dividir a primeira parte no meio. Ah, entendi. E o Q3 é o que vai dividir a segunda parte da mediana no meio. E aí a gente vai ter o Q1, Q2 e Q3, e a nossa amostra ela fica dividida em 4 partes, Luana. Ah, agora eu entendi, professor. Tá claro? Tá. Então é isso. Eu já falei, estou repetindo aqui. Acabou a minha apresentação. Vocês podem fazer outras perguntas. Se alguma coisa não ficou claro, a gente repete, sem problemas nenhum. Então, a gente viu lá no começo que estatística é um método, tem 5 partes. Depois a gente conheceu medidas de posição ou medidas de tendência central, né? Média, moda e mediana. E nessas medidas de posição e nessas medidas de tendência central, a gente tem a média, moda e a mediana e as separatrizes. Isso tudo são medidas de posição ou medidas de tendência central. Com isso, a gente conclui essa primeira parte da nossa estatística. E para a aula que vem, a gente começa a trabalhar as medidas de dispersão. É o que tem aí para vocês de atividade para a próxima aula. Medidas de dispersão. Esse é o conteúdo da próxima aula. Tá claro aí para vocês? Alguma pergunta? Não? Sim? Alguém começou hoje? Minha primeira aula ao vivo, mas as outras eu tô vendo. Ah, você assistiu as outras? Conseguiu assistir normal e ficou claro, Alfeu? Sim, sim. Tá. Só preciso te mandar os exercícios respondidos. Tá ok. Então, todo mundo pode entregar exercícios que não fez até o dia 10 de outubro. Se entregar no prazo, tem a chance do 10. Tem uma pergunta aqui do Vini. Professor, sobre as atividades que eu estou entregando semanalmente... gente, tem um problema que eu esqueci de falar para vocês, né? Hoje eu deveria, com certeza, estar trabalhando feedback para vocês. Toda vez que tiver uma atividade valendo 10, a ideia era dar feedback para vocês. Mas eu tenho uma desculpa. O que aconteceu? Ontem eu fiquei... a NET Claro, pisou na bola comigo por 90 minutos, né? E depois a Enel pisou na bola comigo por 11 horas. Não sei o que aconteceu aqui, a gente ficou sem energia por 11 horas. Primeiro foi a Claro e depois foi a Enel. E aí eu não consegui... quando foi... eu tento ver todos os e-mails até as 18 horas da terça-feira, que é o prazo que eu coloco para vocês, né? Mas quando deu lá 15 horas, o que aconteceu? Fiquei sem energia elétrica, e ela só voltou de madrugada. Quando a gente manda aquela mensagem lá para 27373, né, que está lá na conta da Enel, de energia, manda lá o SMS, eles deram uma previsão de retorno da energia às 23h30, mas 23h30 não voltou, meia-noite não voltou, meia-noite e meia não tinha voltado, 1h30 não tinha voltado, né? Aí eu fui dormir,
e as questões ficaram, quer dizer, a energia só voltou às 3h40 da madrugada. Então, eu preciso dar um feedback para vocês dessa atividade 3. Aí a Adriana pergunta aqui, teria alguma questão para fazer Q1 e Q3? Sim. Você quer um exemplo aqui agora prático? A gente pode trabalhar aquela apresentação aqui, ó, ao vivo e a cores. Voltar lá para a apresentação. Essa questão daqui, a gente pode estar trabalhando, querem fazer agora, rapidinho, vocês precisam colocar isso daqui em ordem, achar a mediana, e depois, da lista, a gente começa a fazer o cálculo de Q1 e Q3, na prática, aqui, como a Adriana está pedindo. Então, a gente já começou a colocar na ordem aí. Depois do 62, qual que é o próximo número? 64. Opa! Ah, não, tem um 63 ali. Tem o 63. Depois tem o 64. Próximo. 65. 165. 168? Não, tem um 66, o primeiro número, né? Tem o 66. Tem o 67, tem o 68. Acho que a Adriana já fez. Todo mundo confere? Depois do 67 e o 68, o próximo número é 173. Nesse caso, a gente vai trabalhar sem a tabela, a gente vai trabalhar a lista. Então, na lista, todos os números que se repetem, eles devem aparecer. Então, vocês vão colocar esses números em ordem. O 150 uma vez, o 155, quantas vezes? Uma vez também. O número 156, uma vez. O número 160, 1, 2, 3, 4 vezes. Depois o número 161, 2 vezes. 162, 2 vezes. 163, quantas vezes? Uma vez só. Vamos ver aqui vou conferir o que a Adriana publicou no chat. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, a lista dela tá correta. Pelo menos na quantidade. Todo mundo concorda? 163 na lista dela aparece uma vez, 164 aparece 2 vezes, 165 uma vez, 166 uma outra vez, 168 2 vezes, e 173 para terminar. Aí tem os 20 elementos. Todo mundo conferiu isso que foi feito? Para começar a fazer a mediana, a gente já tem a lista em ordem crescente. E agora, qual que é o próximo passo para a gente determinar essa mediana dessa amostra aí? Então, isso que você fez é uma forma da tabela e indicando a frequência de cada um, Adriana. Mas aí agora a gente não vai pensar na tabela ainda, né?
A mediana é 162? Alguém discorda ou concorda? Se a gente tem 20 elementos, a gente deve contar a nossa lista até que número? Até qual posição? O 10º. 20, até o 10º. E o próximo, não é? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem lá o 10º, 162. E o 11º, 162. E qual que é o valor da mediana, então? MD igual 162. 162. Tudo bem? Aí, se a gente pega lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separou. A gente vai ter 10 à esquerda e 10 à direita. Tudo bem? Porque a mediana, a gente pegou os dois centrais, somou e dividiu por 2. Ok? E achou mediana valendo 162. Na primeira parte, agora, a gente tem 10 elementos. Qual que é a mediana dessa primeira parte agora, gente? Para a gente achar o Q1. A Adriana já colocou lá o valor de Q1. E o Nilson repetiu o valor também. Ele publicou o mesmo valor. Todo mundo concorda? Tá correto? Q1 igual... Mais uma resposta. Olha, a Adriana já calculou o Q3. Ninguém mais vai calcular o Q1? Ninguém mais? Olhem só a primeira parte, não é? Os 10 primeiros elementos e localizem o meio do meio aqui. Vamos lá, gente, mais uma resposta. Q1 vale 1,6. 161? Se eu tenho 10 elementos na primeira parte, a gente deve estar contando, de novo o número par. Até que número? Até o Quinto e o sexto. quinto e sexto. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto é 160. O sexto é 160. A gente pega esses dois centrais, soma e divide por 2, vai dar ele mesmo. Não é? 160. E de novo agora na segunda parte. Tem 10 elementos. A gente vai contar a partir do 11º até 5. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai pegar de novo o quinto e o sexto. Então, Q3 é igual a 165 mais 166 dividido por 2, que vai dar 165,5. 165,5. Perfeito. Então, a gente determinou agora Q1, Q2 e Q3. Q2 é sempre igual à mediana. Q2 igual à mediana, que a gente calculou primeiro. Então, se a gente olha o Q1, o 60, tudo que está à direita, à esquerda do 60, é a primeira parte. Dele até a mediana é a segunda parte. Depois, do 65 aí, a gente tem uma terceira parte. E depois do 165.5, uma quarta parte. Se fosse na minha época, o pessoal em fase de crescimento, né, precisaria, quem está na primeira parte, talvez tomar calcigenol, que era na minha parte, né, se quisesse ganhar mais estatura, e o pessoal da quarta parte poderia estar, se quisesse ganhar mais estatura,
fazer um outro tipo de exercício mais dedicado. Então, Luana, foi você que perguntou, né? Ficou claro, a gente fez um exercício agora, aplicando e calculando Q1 e Q2. Ficou sim, professor, ficou mais claro. Então, é isso, gente. Para a aula de hoje é isso. Esse conceito... por que eu dei aula no MIT, né? Porque, por exemplo, na minha vida profissional, o quartil, decil, percentil, eu uso pouco, né? Então, para que o conceito ele não fuja da regra para vocês, então eu quis ter esse auxiliar de memória para que ficasse claro aí para vocês o que é cada uma das coisas. Por isso eu usei o MIT. Agora, se eu tivesse muito claro e já tivesse isso careca de usar, aí eu não teria... Eu daria a aula no YouTube mesmo. A Adriana perguntou, se a mediana não for certinha assim, o resultado Q1 e Q3 mudaria? Não, Adriana, é a mesma coisa sempre. No caso, o que muda aqui? A gente teve 20 e 20, a gente poderia ter 21, né? Mas se a gente tivesse 21 respostas, para achar a mediana, seria exatamente aquela central, Q2 não muda. E com 21 respostas, de novo, a gente seria 10 elementos à esquerda e 10 elementos à direita. E calcularia da mesma forma, Adriana. E poderia valores quebrados, né? Porque, nesse caso, a gente teve na amostra elementos, por exemplo, quando somou o quinto e o sexto elemento, os números eram iguais. Lá na segunda parte, os números eram diferentes, né? E quando os números são diferentes, vai dar um número decimal, sem problemas nenhum. Mas a ideia é a mesma. Então, com uma quantidade ímpar, para achar o número central, que é a mediana, fica fácil. É exatamente aquele. Mas com 21 respostas, a gente também teria 10 respostas à esquerda e 10 respostas à direita. Tudo bem, Adriana? E com 10 respostas à direita, o procedimento que a gente acabou de fazer aqui é exatamente o mesmo, e o procedimento que a gente faria para achar o Q3 seria exatamente o mesmo, não muda nada. O que muda é quando a gente tiver esses dados apresentados em uma tabela. Aí muda, né? Numa tabela, a gente tem fórmulas facilitadoras. Porque, geralmente, quando a gente coloca numa tabela, o que acontece? A tabela, ela resume uma lista muito maior de dados, né? Mas é só uma outra forma de fazer a mesma coisa, né? Ela está dando exemplo aqui, 9, né? 9 elementos. Então, a mediana... Espera lá, é 9 elementos? 3, 6... Ah, não, é 8, tá certo. Então, mediana meio 8,5, tá certo. Então, separa lá, é isso aí. A Q1 está correto nesse exemplo que você colocou, Adriana. E depois, é isso aí, Q3 seria 71. Perfeito. Esse exemplo que a Adriana colocou no chat, com 8 respostas, com 8 números aleatórios aqui, ela achou uma mediana com valor decimal, e no exemplo que ela colocou, Q1 é um valor redondo e Q3 também é um valor redondo. Mas a lógica de utilização é exatamente a mesma, não muda. Né? No exemplo que a Adriana Aveiro colocou, a primeira parte seria o 6065, a segunda parte seria o 6768, a terceira parte seria o 6970 e a quarta parte o 7272. O pessoal com notas 6065 teriam que estar, nesse grupo de 8 funcionários, estarem estudando um pouco mais. E o pessoal que está lá com nota 72, lá na frente, eles poderiam ser os funcionários premiados.
Não, nesse exemplo não fica assim, não. Adriana. Mais alguma questão, gente? Querem esclarecer mais algum ponto? Uma outra coisa que eu não posso esquecer por exemplo, quando a gente encerra a aula, eu preciso encerrar a gravação. E aí, quando a gente encerra a gravação aqui, ela vai para o Drive, né? Tem lá o interromper a gravação. Aí, ela vai automaticamente para o Drive e eu consigo depois publicar ela lá no nosso Que Mágico. Podemos encerrar? Por mim, ok. Ok? Então é isso. Próxima aula, então, medidas de dispersão. Eu agradeço. Obrigado, Vini. Obrigado, Luana. Boa noite para vocês. Eu vou interromper a gravação aqui para que essa gravação ela suba para a nuvem. Obrigadão, gente. Boa noite, bom fim de semana e boa semana. Valeu, Interrompendo professor. a gravação. Obrigado.